o que eu posso te falar da frequência de anjo? É sempre muito intenso. Não tem como a gente ter um contato e não se sentir literalmente despido. Sabe aquela energia que entra e fala: "Nossa, viu até o que está escondido dentro do último eixo da minha coluna"? É mais ou menos essa sensação, porque é uma energia que invade, sabe. Seres de muita luz parece que invadem a gente. E a gente fica naquela sensação de como que eu posso falar? É medo e graça ao mesmo tempo, sabe. Parece que eu sou tão pequeno e ao mesmo tempo tão grato por pertencer. Não sei se eu consigo explicar isso, eu acho que é um estado de graça que a gente entra Saber que realmente. existe isso, É uma né. luz tão forte que não tem como a gente não se emocionar, sabe, é uma emoção muito intensa, eu acho que isso tem sempre em comum, tanto para aqueles que estiveram ou com o contato até nas figuras bíblicas, pode ver, é sempre: "Ah, não temas", ou a pessoa desmaiou, ou a pessoa saiu correndo, nunca é tranquilo, o contato com o anjo nunca a primeira vez pelo menos, nunca é muito tranquilo, é sempre muito intenso, dá aquela sensação de parece que mudou a tua alma, sabe, parece que literalmente mudou a tua frequência. Porque quando eles aproximam, muda a nossa frequência, não tem jeito, é muita luz, então a gente dá uma subidinha, sabe, de consciência, e aí entra naquela: "Será que eu tô devendo ou se eu tô indo bem?", sabe, a gente é humano, né, a gente tem um pouquinho desse julgamento, mas é essa entrega, sabe, de: "Ah, eu pertenço a algo muito maior", é é o exercício da graça, eu acho, não é nem da fé, é o exercício da graça, do preenchimento. Mas a maioria deles não tem mais forma, tá, é como se fosse uma grande frequência de luz. O qual que é a característica principal desses que eu chamo de celestiais, vamos colocar dessa forma, eles conseguem literalmente projetar consciência, sabe, como se eles descessem de dimensões para uma dimensão mais confortável, para que a gente consiga subir um pouquinho para ter o contato, vamos colocar dessa forma, como se a gente tivesse um ambiente neutro ali entre as dimensões para conseguir ter o contato. E às vezes nesse ambiente neutro, eles adotam algumas figuras que sejam confortáveis para o olho humano. Por isso que muitos veem anjos com aquele formato mais humanoide realmente, de asas e companhia, porque é o que a nossa consciência consegue perceber, como se a nossa mente não tivesse a sinapse rápida o suficiente para conseguir processar aquela figura. Então eles derrubam um pouquinho a energia deles, para que a gente consiga perceber naquilo que nos traz conforto. Tipo, uma figura mais humanizada ou às vezes a Sim, pessoa é mais mística, até o olho que é uma figura sim. esotérica demais, Uhum. né, em várias ordens, tal, Sim. talvez seja algo, o olho tudo O olho vê, tudo né. bem. É mais ou menos isso. Mas eles normalmente, pra mim, é um boom de luz, assim, e aí eu consigo reconhecer quem é pela cor. Frequência Pela também. cor, literalmente pela cor. Pela Pô, frequência e pela pra mim cor. faz sentido isso, também Uhum. sintonizo bem com essa questão que você falou da energia, né, do Sim. foco, pra mim, faz muito sentido, mas também acho que quando vem alguma simbologia também faz sentido, então é mais ou menos o mesmo tipo de raciocínio que você tem, Uhum. depende do momento, né, Sim. o que que tá ornando ali. É. E a figura dos anjos caídos, que é muito falado, Uhum. como é que é esse universo? Nós tivemos tantos anjos caídos, nós somos os anjos caídos, já ouvi falar. Tem Não muita sei quem é gente o que anjo caído. eu acho que é uma expressão, até para fazer a contraparte à figura que seria mais celestial. Sombra e luz sempre existem, é isso que eu acredito, independente do nome. O nome é só uma roupagem. O o que eu entendo como anjos caídos são muito aí eu vou entrar bem na visão multidimensional alienígena ET total, tá, então vocês me perdoem. É como se fossem os descendentes de Enil, que seria uma grande figura, um grande Anunnaki que se voltou mais para a sombra, que seriam aqueles que tiveram filhos com as mulheres, que geraram os Nefilins, seriam esses desta lenda específica, que aí New é na Yankee, né? New Inc. E aí esses seres que seriam os anjos caídos, mas eu acho que anjos em geral, eles estão tão perto da consciência divina, e eles não têm muito disso de eu não vou cumprir o que tem que ser feito, eles cumprem aquilo que tem que ser feito, ainda que seja desconfortável para eles. Então a figura de ter um anjo que se rebelou, tentou derrubar o reino de Deus, eu acho que isso aí é muito mais folclórico da nossa parte para entender a sombra, e aí a gente quer como se desse a equivalência energética, do que a história em si, sabe. É a minha percepção, tá, aqui eu estou sendo bem pessoal mesmo, de fontes que vivem no meu sentimento, tá, não é só fontes de estudo não. Agora, de fontes de estudo eu identifico essa figura
que é relatada muito dentro dessa conotação dos Anunnakis. Então, como grandes colonizadores que se voltaram para a sombra, tinham uma grande sabedoria, um grande nível de consciência, e um deles se voltou para a sombra, teve a sua linhagem, e essa linhagem realmente virou como se fossem os gerenciadores da sombra, tá? E aí outras linhagens também que se voltaram para a sombra, como alguns arcontes, algo nesse sentido, mas ainda não entra na frequência tão angelical quanto esses seres entraram, como se fosse o nível de batalha. E tem até um filme chamado Deuses do Egito Uhum. que rola isso. O faraó é maior Uhum. do que a população em geral, e tem as divindades que são bem gigantes, maiores, né? né? Então é mais ou menos uma... Para mim é mais ou menos assim, é como se fossem níveis, sabe, de consciência, amplitudes de acesso, vamos colocar dessa forma. E a galera não tem como botar as caras, então obedece. É. Mais ou menos para resumir ali, né? Você falou com o ser que não dá pra gente brigar com um urso, né? De igual para igual, a galera fala, não, eles têm ali, ele é um híbrido, vamos dizer assim, Sim. não tem como colocar as caras, mais ou menos. O que o filme deixa nas entrelinhas é mais ou menos isso, ao meu ver, e dentro desse contexto que você falou. E aí as questões dos avistamentos e dos pousos de nave. Hoje em dia a gente vê que tem muitos relatos, né? Sim. E ao mesmo tempo a gente está sabendo que isso rola há muito tempo. Essas naves que estão pousando e que nós observamos, que muitas vezes na Rússia, nos 4 cantos do planeta, existem uns relatos, e que se deixam serem captadas e vistas, né? Sim. Qual é o fundamento disso, desses relatos de pousos que já estão acontecendo em diversos lugares e até quase publicamente assumindo, né? E na atualidade, o que isso significa dentro daquelas suas questões que você falou, das suas captações, e também desse cerco que está fechando, né? Tá. O que acontece? Sempre teve esse movimento, tá? Tem alguns locais específicos que é como se fosse rota de avião pra gente, então em horários específicos, em rotas específicas, ali vai ter avistamento por conta disso. É como se, imagina que as dimensões seriam como se fossem camadas em movimento, assim. Então tem horários, às vezes, que isso fica como se fosse mais estreito, então é como se a gente conseguisse ver o outro lado com mais facilidade. E aí geraria uma série de avistamentos. O que aconteceu nesses últimos tempos? Lembra que estava enlouquecidamente aparecendo? Uma parte ali era tecnologia humana mesmo, tá? Não eram seres de outras galáxias se manifestando. Eu não vou entrar no porquê que eles estavam mexendo, no que esses humanos estavam fazendo, porque eu não sou muito adepta das teorias de conspiração e de violência como um todo. Mas teve uma outra parte que aí começou, inclusive aquelas esferas mais cilíndricas, meio azuladas, e alguns outros seres, aqueles que ficavam indo e vindo do oceano, isso daí foi meio que uma expressão de seres que não são extraterrenos, seriam intraterrenos, mas que também trabalham para a luz. O que aconteceu? Nós que estamos humanos, um grupinho nosso, estava muito sapeca. Sabe, excedendo algumas regras, começando a criar, ações que desequilibrariam o ambiente como um todo, principalmente o ambiente desses seres. Então a gente pensa em camadas mais subterrâneas e camadas mais fundas do oceano. Então, por conta disso, vocês estão extrapolando o limite, vai gerar um desequilíbrio para a Terra e se precisar a gente vai atuar. Foi mais ou menos assim, sabe, literalmente uma carteirada intraterrena. E aí começou a ter muito desse avistamento. Além disso, tem muito desses seres que seriam multidimensionais, ou de extraterra, que seriam de outros planetas, que têm se aproximado e eles atuam muito, principalmente nos equilíbrios biológicos e de planeta. E aí que aparecem aquelas esferas, que às vezes elas são avistadas até com algumas outras esferas, naves que pegam pequenas navezinhas em voltas, que são como se fossem esferas de monitoramento, que eles fazem o quê? Como se fosse um scanner para ver o que precisa ser melhorado, o que precisa de atuação. Isso a gente vai acabar vendo com mais frequência também. E tem as naves dos negativados, né? A gente nunca pode descartar também que eles também têm esse trânsito, também têm bases e também estão se manifestando por aí. Tem uma que apareceu que foi bem gravada, até que ela parece que tem 2 andares, assim, parece que tem um biquinho aqui, um biquinho assim. Essa é de negativado, tá? Essa, se alguém vir pousando, a minha recomendação é corre. Não vai lá cutucar esse tipo de ser. Agora, aquelas que parecem uns charutinhos,
que são bem as que são bem redondas, azuis, essas são de seres da federação, essas são de seres positivados. Essas que interceptam, de repente, alguma burrada que o Uhum. próprio ser humano tenta fazer com a Terra? Sim, exatamente, que tentam dar um equilíbrio, né, que faz eles fazem normalmente monitoramento, ampliação, eles fazem manutenção de rede elétrica. A nossa própria rede, como que eu posso falar? Essa rede digital que a gente tem gera muito desequilíbrio, tanto na natureza como nos nossos corpos, né, é só ver, se você mora num prédio que tem muitas antenas, você vai ter um desequilíbrio físico, né, até na radiestesia mesmo a gente consegue ver isso. Então muito dessas redes, às vezes, geram interferências em campos magnéticos que são importantes para a Terra, e às vezes eles fazem o que é a manutenção disso, o reequilíbrio, como se fossem grandes engenheiros, grandes técnicos de engenharia, então eles acabam fazendo esse trânsito para fazer a manutenção. E aí manutenção de biodiversidade, da água, das próprias placas, às vezes a gente percebe que muitas naves são avistadas onde tem acidentes naturais, né, é como se eles tentassem gerar um equilíbrio de uma certa forma, então vulcões, terremotos, inundações, em geral eles estão meio por perto tentando ajudar um pouquinho mais para não ser tão catastrófico.